Hoje nesse vídeo eu vou mesclar técnicas com compasso e cálculo para fazer esse traçado dessa cúpula. Seria uma cúpula perfeita, teoricamente. Eu vou pegar todos os pontos da coordenada da cúpula. Ela tem uma altura de 100 milímetros e o raio do diâmetro dela é 120. Para você pegar as coordenadas de uma elipse nada mais é que a junção de um círculo de raio maior com um círculo de raio menor. Unindo os dois, eles vão dar uma elipse. Eu vou traçar dois eixos correspondentes à minha cúpula, porque eu não tenho espaço para fazer esse círculo maior e esse círculo menor. Então eu vou traçar o diâmetro aqui em cima e o raio aqui embaixo, porque a cúpula só tem metade da esfera. Aqui para baixo eu vou colocar 100 milímetros. E para cá eu vou colocar 120, mas na verdade eu quero fazer com o diâmetro de 240. Eu vou colocar 120 para mim achar o raio. Eu abro o compasso e consigo pegar a mesma medida dos dois lados. Com isso eu pego a medida certinho dos dois lados. Porque essa divisão vai ter que ficar dividida no meio também. Para eu fazer as coordenadas da elipse, ela vai... Aqui vai ficar com 0 graus. Aqui 0 graus. Aqui 90 graus. E aqui 90 graus. Então, aqui dentro vai ficar as divisões que eu vou fazer. Eu vou escolher em quantas divisões que eu vou fazer. No meu caso aqui, eu vou fazer 360 graus, que é o círculo, dividido em 24 partes. Vai dar igual 24 partes de 15 graus. Como minhas medidas vai de 0 a 90, então vai ficar a linha de 0 graus, de 15 graus, de 30, de 45, 60, 75, 75 graus e finalmente 90 graus. Lembrando que eu vou ter que fazer as fórmulas para os dois eixos, porque um eixo aqui tem um raio de 120 e outro eixo tem um raio de 100. A fórmula que eu vou utilizar vai ser o raio vezes cosseno do grau correspondente. Vou colocar A. Então eu não vou ficar repetindo todas as fórmulas. Eu só vou jogar o resultado. Cada grau aqui você substitui o A pelo grau correspondente. Então no meu caso aqui, para essa medida que tem um raio de 120, que seria essa medida aqui, que essa aqui tem um raio de 100, as contas deu esse jeito aqui. Para 0 graus, eu coloquei 120, que é o raio, vezes cosseno de 0, que é o cosseno correspondente ao grau, que é 0, deu igual a 120. O primeiro deu 120, o segundo deu 115,9, o terceiro 30 graus deu 103,9, 45 graus 84,8, 60 graus deu 60, 75 graus deu 31,05 e 90 graus é claro que deu 0, porque no cosseno de 90 graus é 0.
Então eu vou jogar essas medidas aqui. Só que eu vou jogar as medidas de trás para frente. Eu vou jogar de 90 para 75, depois 60, 45, 30, 15 e acaba no 0. Onde que eu vou jogar esse primeira medida de 75? Vou jogar aqui. A primeira medida ficou 31. A segunda medida ficou com 60. A terceira medida 84,8. A medida de 30 graus é 103,9. Mais ou menos aqui. A de 15 graus é 115,9. Mais ou menos aqui. E a de 0 graus, na verdade, de 0 graus é 120, que seria o raio completo. Eu vou jogar essas medidas para o outro lado também. Já posso fazer o esquadro delas aqui. Cada linha dessa aqui corresponde a 15 graus. Quarenta e cinco, 30, 15 e 0 graus. Agora vamos fazer as mesmas continhas para o raio de 100 milímetros. Aqui o raio, esqueci de marcar aqui. O raio tem 120 milímetros. E aqui o raio tem 100 milímetros. Agora, para o raio de 100 milímetros, ficou desse jeito aqui. 0 graus, 100. 15 graus, 96,5. 30 graus, 86,6. 45 graus, 70,7. 60 graus ficou 50. 75 graus ficou 25,8 e 90 graus é claro que é 0. Então vamos só jogar essas medidas. Agora eu só ligo os pontos. É claro que vai começar aqui e aqui. Depois só ligando um ponto dentro do círculo. Aqui, 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 aqui e aqui. Depois vem diminuindo. E agora, só ligar os pontos, eu tenho minha elipse. Lembrando que esse caso aqui é caso você tenha o raio e tenha a altura. Ficou meio tremido aqui porque é impossível conseguir fazer bem redondinho. Meu braço tá com o tendão deslocado. Para ver que eu seguro o braço para poder riscar com a mão direita. Eu tenho que segurar a mão direita para poder riscar. Se você reparar, a minha cúpula ficou praticamente redonda aqui. Porque o raio é bem diferente. Tem pouca diferença. Aqui o raio é 100 e aqui é 120.
Eu devia ter feito raio menor aqui, ela ficaria mais com formato de... Ela ficaria mais com o formato da elipse. Mas não deixa de ser uma elipse. Agora eu vou fazer o esquema para pegar os gomos, para você fechar essa elipse. Primeiro eu vou fazer um risco aqui. E vou fazer outro risco no esquadro. Agora, para eu conseguir achar o perímetro dessa elipse, basta eu ir pegando todos os pontos. Por exemplo, eu pego esse primeiro ponto, jogo aqui. Pego o segundo ponto, jogo aqui. Pego o terceiro ponto, eu vou dar um pouquinho maior. Não. O terceiro ponto é esse aqui. Ainda dá menor. Jogo aqui. Agora sim. O quarto ponto. Jogo aqui. O quinto. Jogo aqui. E o sexto. Eu jogo aqui. Beleza. Já tenho a pegada pro gomo da minha elipse. Você viu que eu joguei 1/4 do diâmetro. Se você tivesse essas informações aqui na minha apostila, você conseguiria achar o perímetro da elipse em poucos minutos. Precisava fazer toda essa palhaçada aqui. Agora eu vou escolher, porque a elipse aqui, ela é formato de elipse. Só que aqui embaixo, aqui, ela tem um formato redondo, é redondo. Ela vai fechar um tubo, um tanque, alguma coisa. Se for uma elipse aqui e aqui for outra elipse, meu Deus do céu, daí está ferrado. Mas como no meu caso que é redondo, e eu sei que o raio é 120, o raio é 120, então para achar o perímetro fica fácil. Faço 2 vezes o 120 vezes o π. Vai dar igual 753,9. Agora eu decido em quantas partes que eu vou dividir esse perímetro. É lógico que eu vou ter que dividir em bastante partes, que senão minha peça não fica muito boa. No meu caso aqui, acho que eu vou dividir em 16. Então divido por 16. Vai dar 16 gominhos. 47,12. 12 milímetros. Então aqui embaixo eu sei que vai ter 47,12. Só que vou dividir isso por 2, porque eu vou ter que jogar compasso. Aqui eu fiz um risco no meio aqui, então eu vou ter que jogar metade para cá, metade para lá. Então eu divido por 2. E dá igual a 2 partes, 23,56. Aqui no final eu sei que vai ter que morrer com esse tamanho aqui. E lá em cima vai morrer em 0. Vai ficar mais ou menos assim. Só que vai ficar com uma leve curvatura. Para mim achar essa curvatura, eu teria que achar o perímetro de cada ponto desse. Vamos fazer isso, que vai dar mais certo. Então vamos voltar
Se você ficou até agora no vídeo, parabéns. Agora eu vou encontrar o perímetro e dividir o perímetro em 16. Depois que eu dividir em 16, eu vou dividir em 2 para jogar um para cada lado, que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu sei que é complicado, mas se você quiser fazer uma elipse perfeita, vai ter que fazer assim. Eu já peguei, opa, não é essa folha aqui. Eu já peguei o diâmetro de 120, que é a mesma coisa que o cosseno de zero. O próximo diâmetro é de 115, 115,9. O raio, na verdade, é 2 vezes 115,9 vezes π duas vezes 115,9 vezes π 728,2 e 728,2 eu divido em 16 partes, que é a mesma coisa que eu fiz naquele lá. Então, dividido por 16 vai dar igual a 45,5. Esse 45,5 eu vou dividir em 2 para jogar a metade para um lado e a metade para o outro. Lembra que eu estou fazendo a segunda linha na minha elipse. Então vai dar dividido por 2 vai dar igual a 22,7. Agora você tem que fazer essa mesma coisa em todos os pontos. Não vou ficar fazendo em cada ponto, porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas de vídeo. 22,7. Que eu meço mais ou menos aqui. Aqui e aqui. Agora o terceiro risco. Então, o primeiro foi o raio de 120, o segundo foi o raio de 115, o terceiro correspondente a 30 graus, que seria o raio de 103,9. Fazer mais uma vez aqui. Então, 2 vezes 103,9 vezes π igual 652,8. 652,8. Agora eu divido em 16. (40,8). Então, x16 é igual a 40,8. Agora, esse 40,8
Eu divido ele por 2, para me jogar a metade para um lado e a metade para o outro. Dá 20,04. Então eu jogo essa medida aqui. Um lado e pro outro. E vou fazer no mesmo esquema até chegar em 0. Agora eu calculei cada perímetro desse aqui para fazer o meu gomo perfeito. Ah, mas eu não quero fazer todo esse desenho, eu quero calcular. Ó, você está vendo que cada quadradinho desse aqui, ele corta no centro. Então, forma 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos retângulos. Se você conseguiu calcular isso aí, boa sorte. Eu vou posicionar aqui cada diâmetro que eu encontrei, para mim poder riscar e fechar minha cúpula para ver como é que ela vai ficar. É claro que eu vou riscar aqui com a régua, mas na hora de cortar você vai arredondando. Eu só vou ligar uns pontos aqui. Você viu que a diferença dá bem pouca se eu ligar a reta aqui, ó. Se eu cortar mais ou menos redondinho, daí talvez eu consiga acertar. Se eu não quiser fazer toda essa contarada. Então, se eu tiver o esquema do perímetro, eu consigo talvez fazer. Desse jeito aqui ela vai ficar perfeita. Se você me falar que minha cúpula tá errada, pelo amor de Deus. Então eu vou recortar isso aqui, vou colocar uma transparência porque é de plástico, deu. E vou cortar 16 gominhos desse aqui. E vou ver se vai fechar desse jeito que tá aqui. Cortei 16 gominhos desse aqui para mim fechar minha elipse. Para ver se todos iguais a esse aqui. Esse que tem a transparência, né? Tem um plástico. Então, 16 gominhos desse. Vamos fechar a elipse para ver como é que vai ficar. É só colar uma na outra aqui. Colando e colando até fechar a elipse. Vai ser complicadinho, mas vamos lá. Então, aqui tem o modo da minha cúpula. Ela tem o diâmetro, como o raio é 120, então o diâmetro dela é 240. Então, tá certinho, 240. A altura é de 100 milímetros, não dá para ver aqui, mas é 100 milímetros, bem certinho. Teoricamente seria a cúpula perfeita se eu tivesse conseguido montar ela certinho. Então é isso aí, valeu e até a próxima.